A Nif está muito assustada na cadeia, esperando o advogado que a Zezé disse que mandaria. Nisso Harun chega. E a Nif fica intrigada. Pergunta o que ele faz lá. E o Harun diz: eu sou seu advogado, eu vou tirar você daqui. A sua irmã te abandonou, Anif. Anif tenta desconversar, diz do que você está falando, e o Harun diz: eu já sei de tudo. Você é irmã da Zezé, mas conversaremos sobre isso em outra ocasião. Saiba que todos te abandonaram. E se você quiser sair daqui, fará o que eu mandar. Enquanto na casa de Sadhguru todos estão comentando sobre o que aconteceu e todos acreditam na inocência da Anif. Nisso, Anif chega com o advogado e eles perguntam se ela está bem e como o delegado a soltou tão rapidamente. E Anif lembra do momento em que o Harun falou o plano dele para ela e disse que aquele louco que a denunciou era um esquizofrênico e que ele só a denunciou porque a viu na casa do Sadhguru e soube do incêndio e quis chamar a atenção. E que depois eles conversariam melhor sobre o restante. E Anif diz: tudo bem, daqui para frente eu farei tudo o que você mandar. E Anif conta para todo o Sadhguru que foi apenas um esquizofrênico que falou aquilo ao delegado, que já foi tudo esclarecido. Mas o Haidar manda o advogado continuar investigando. Nisso, Haidar liga para Reyhan e conta que a Anif já foi solta, e a Reyhan conta pro Miran que a Anif foi solta, que foi apenas um mal-entendido, que uma pessoa com problemas mentais acusou a Anif. Miran fica intrigado, logo em seguida Miran e Reyhan vão falar com a Sucre. Nisso eles ouvem os gritos da Zezé dizendo: quem é você e o que faz aqui? Miran e Reyhan correm para ver o que está acontecendo e reconhecem o Filipo. A Zezé diz: o que significa isso? E a Reyhan, irritada, diz: vai fingir que não reconhece o homem que ameaçou para mudar os fatos do passado? A Zezé: e você por que está aqui, Filipos? Hein? Venho mudar o que falou antes ou venho inventar uma nova história? E Filipos diz: eu vim dizer que não tenho mais medo. O meu pai não tem mais medo, porque quem não está vivo não precisa ter medo. Lembra que você me perguntou quem fez esse anel? Se foi Mehmet Aslanbey ou Haidar Sadhguru. E o Miran diz: o seu pai disse que foi o Mehmet, o meu pai, que mandou fazer esse anel. Filipos diz: vocês lembram que eu levantei e fui para o quarto? Pois muito bem. No quarto havia um homem apontando uma arma para o meu pai. E disse para ele que se ele não fizesse o que ele mandasse, ele tiraria minha vida. Foi isso que mudou Reyhan. O meu pai não está mais vivo, então eu não tenho nada a esconder. Não tenho mais com que me preocupar. Estou aqui para revelar a verdade. Filipos olha para Zezé e diz: senhora Zezé, eu trago uma palavra do senhor Gabriel. Ele disse: não se pode mudar os fatos usando armas, e esse anel não foi fabricado para o Mehmet Aslanbey, e sim para o Haidar Sadhguru. Essa é a única verdade. Miran diz: como terei certeza que você não está mentindo? E Filipos diz: e você não terá? Apenas eu fiz a minha parte, estou falando a verdade. E essa é a única verdade que existe. A Zezé finge que não reconhece e diz: como ousa vir à minha casa me afrontar? E você, Miran, como ousa dar ouvidos a este homem? Reyhan enfrenta a Zezé dizendo: pare de mentir, pare de tentar mudar os fatos, chega. Você não lembra, Miran, como eles mudaram quando chegamos lá? Você não lembra o medo deles? E o Miran diz: claro que eu lembro. E a Zezé diz: como você pôde se deixar enganar pela Reyhan, Miran? Hein? Foi averiguar o fato do anel que estava no dedo da sua mãe? Como pôde fazer isso pelas minhas costas? Reyhan pede que Miran não acredite mais nas mentiras da Zezé. Zezé vai para o quarto, Miran vai atrás dela e a questiona. E a Zezé, como sempre, diz: você vai
Acreditar em quem? Naquelas pessoas ou em quem criou você, Miran? Hein? Mirandes, eu estou confuso. E às vezes vejo esses bilhetes que eu tenho recebido há muito tempo. Alguém está tentando nos colocar um contra o outro. Não posso afirmar que é um Saduglu, mas eles são os nossos únicos inimigos. Miran leu o bilhete que está escrito: a senhora escreveu o passado, mas eu escreverei o futuro. Miran não acredita nas Zezeides, não tem respostas para mim e usa esses bilhetinhos como desculpa. É isso? Como justificativa? Às vezes Você lembra que eu te mostrei esses bilhetes há um tempo atrás, mas eles não desistiram, continuam mandando. Entenda, só querem nos pôr um contra o outro. Apenas isso. Você tem que confiar em mim. Enquanto Filipos vai embora, Reian tenta impedi-lo e pede que ele fique para convencer o Miran a acreditar que aquele anel foi o Aidar que mandou fazer para a mãe dele. E o homem diz que já falou tudo o que sabia, que não tem como obrigar o Miran a acreditar, ou deixar de acreditar, enquanto Sucre pergunta para Sultão que história é aquela do anel. E a Sultão diz que com certeza a Zezé armou alguma coisa, mas acabou se dando mal porque foi descoberta. Enquanto isso, a Zezé continua manipulando o Miran e diz ainda que um daqueles bilhetes quem entregou para ela foi a Sucre. Que todos estão apenas tentando colocar o Miran contra ela e que ela apenas falou uma mentirinha para o Miran, mas que ele tem que voltar a confiar nela. Miran fica cada vez mais confuso. Enquanto a Reian vai falar com a Sucre pedindo que ela não fique preocupada e nem triste, Gonu se aproxima da Reian e diz: você está confundindo a mente do Miran com a história desse anel. Por que você está fazendo isso? Pare de ficar manipulando o Miran o tempo todo. Reian diz: pare de fingir que se importa com o Miran. Você é egoísta. Você entregaria ele aos leões para o seu próprio benefício. E a Gonu diz: não pense que você sabe tudo. Essa vingança não gira só em torno de você, Reian. Não atinge apenas a você. Gonu diz: você não sabe de nada, Reian. Essa vingança tirou o Miran de mim e mudou toda a minha vida. Reian diz: então não desconte em mim a sua fúria. Vai descontar em quem mudou o passado e o futuro, que é a Zezé. Reian entra no quarto, Miran está devastado. E a Reian diz: a sua avó, o que ela falou? Hein? Ela sempre coloca a culpa em alguém o tempo todo, você não pode acreditar nela. E o Miran diz: ela continua recebendo os bilhetes, veja. Temos outro inimigo, como seu pai mesmo disse. E a Reian diz: agora você vai colocar a culpa nessas pessoas, é isso, Miran? Hein? Foram eles que ameaçaram aqueles homens para mentir a você? Hein? Eles nos ajudaram, graças a eles nós encontramos a sua avó Sucre, não esqueça. Miran diz: eu sei. Mas a minha avó entregou um desses bilhetes para Zezé. Eu tenho que descobrir a verdade, eu tenho que descobrir quem escreve esses bilhetes para descobrir a verdade. Miran vai perguntar para Sucre quem mandou aquele bilhete para ela entregar para Zezé. E a Sucre diz: fui eu mesma que entreguei esse bilhete a Zezé. Miran diz: quem entregou para a senhora? E a Sucre diz: foi o menino que bateu à minha porta, entregou o bilhete e mandou entregar para Zezé. E o menino também me disse que eu iria encontrar você, mas que era para mim entregar esse bilhete a Zezé sem contar nada a ninguém. Miran pede que a avó dele descreva a fisionomia do menino. Ela descreve e ele lembra que é a mesma fisionomia do menino que falou que a Reian pediu ajuda, que disse que estava sendo raptada. Miran pergunta para a avó dele o porquê ela escondeu o bilhete dele. E ela, chorando, diz: eu fiquei com medo que machucassem você. Miran fica cada vez mais confuso.